Bem-vindo ao 7º episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. O podcast da FASA para quem ilumina com criatividade. Olá, eu sou Tatiana Neves, podcaster da FASA Fibra Ótica. E essa semana o podcast vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, porque eu vou trazer o meu parceiro de podcast, Wilson Salute, para tirar algumas dúvidas que chegam no nosso setor de suporte ao projeto. Olá, Wilson! Olá, Tatiana! Um prazer estar aqui com você novamente e com todos os nossos ouvintes aqui do podcast Fibra Ótica, iluminação além da imaginação. Esse novo canal que tem nos dado tanta satisfação em fazer, né, Tati? Uma iniciativa tão legal aí da FASA Fibra Ótica para passar ainda mais informação para o nosso público, seja especificador, construtoras, lighting designers, ou mesmo aqueles curiosos por entender um pouquinho melhor sobre a tecnologia de iluminação com fibra ótica. Eu espero que esteja tão gostoso de ouvir quanto está sendo gostoso fazer. Wilson, todas as soluções com fibra ótica são customizadas? Olha, Tatiana, é uma excelente pergunta e, como você bem previu, a resposta é ampla, né? Bom, eu acho que a melhor maneira de explicar isso é que aqui na FASA a gente divide as nossas soluções de iluminação basicamente em 3 categorias. Então vamos começar pela primeira, né? A gente chama de produtos acabados e envolve kits, luminárias, soluções que já estão prontas, que são o que a gente chama de plug and light, né? Então vamos dar alguns exemplos práticos aqui para facilitar a compreensão dos nossos ouvintes. Os kits estrelados, né? Eles vêm numa caixinha já com algumas pré-configurações e aí você tem um kit para cada área de aplicação, né? Então, se você tem lá, por exemplo, 4 metros quadrados de área de aplicação do efeito estrelado, então você vai ter lá o kit de 120 pontos, o Lira 120, que vai atender perfeitamente essa área. Ah, não, mas a minha área agora é 8 metros quadrados, então tem o kit Gemini 200 que vai atender essa área. Então eles vêm prontinhos, a gente até brinca, viu, Tati? Fala que para ser um kit completo só falta a gente botar um instalador inflável dentro, né? Porque todo o resto já vem junto com o kit, né? Então, essa é uma das exemplificações que a gente pode dar para o que a gente chama de produtos acabados. Esses não precisam necessariamente seguir um projeto. Mas aí tem uma pegadinha, viu, Tati? Só para não ficar muito simples, né? Eventualmente, podem surgir situações que você queira uma configuração de kits que seja um pouco diferente daquelas padrão que a gente tem de fábrica. E nada impede de a gente customizar uma coisa que já é padronizada, né? Então, mesmo os kits, eles permitem essa flexibilização de a gente fazer alguma coisa sob medida. Tá certo, Wilson, mas além desses kits, tem outras opções, outros kits que podem entrar nessa configuração? Ah, sem dúvida, Tatiana, esse foi só um exemplo, né? Então a gente tem, por exemplo, além de kits de efeitos decorativos diversos, a gente tem o Bamboo Light, o Light Flowers. Aliás, todos esses kits podem ser visualizados na nossa homepage, né? fibraótica.com.br. A gente tem também luminárias, né? Então tem a Medusa, que é um grande sucesso, tem a Bubbles, tem a Blast. São luminárias também plug and light que você não necessariamente precisa enviar um projeto para a gente desenvolver uma solução. É algo que você vê pelo catálogo de produtos, elege a luminária e aplica no seu espaço de uma maneira mais simplificada. Lembrando, mais uma vez, que todos eles podem ser personalizados, customizados. Entendi. Eu vou fazer uma ressalva de que nós falamos um pouquinho agora sobre efeito estrelado tradicional, que foi o nosso primeiro podcast, onde nós tivemos uma situação de kit, mas que era customizado quando a pessoa gostaria de colocar isso no formato geométrico. Lembra que nós conversamos um pouquinho sobre isso? Ah, perfeito, Tati. Boa lembrança. Acho que esse é o podcast número 1, inclusive. É o primeiro episódio e ele é um excelente exemplo de como a gente também pode customizar kits padrão, né? Então, uma solução que é padronizada, mas que ainda assim pode ser customizada para atender uma determinada necessidade específica de um determinado projeto, né? Tá bom. Você falou que eram 3 categorias e explicou para a gente uma. Quais são as outras?
Bom, então vamos lá, Tati. A gente falou um pouquinho aqui sobre os produtos acabados, né? E aí a gente entra, então, no que a gente chama de uma segunda divisão aqui de produtos, uma segunda linha de produtos aqui, onde a gente realmente vai entrar nessa questão das soluções customizadas, das soluções por projeto, né? Então, justamente o nome interno que a gente dá para essa linha de produtos são os produtos customizados, né? Então, nada mais são do que produtos que têm uma certa característica meio que convencional, uma característica de solução convencional. Por exemplo, piscinas, iluminação subaquática. Quando a gente vai iluminar as piscinas, a gente sempre vai usar aquele spot subaquático, né, que é um spot pequenininho, tem apenas 4,5 centímetros de diâmetro. Depois nós vamos usar os cabos de fibras óticas para levar a luz até esses spots. Geralmente a gente vai usar o cabo de 8 milímetros, até existem outros, mas é o mais convencional. E a gente vai ter sempre uma fonte de iluminação para iluminar esse conjunto todo, que normalmente é a fonte modelo FL135, salvo raras exceções aí. Então a gente já tem a solução meio que estabelecida, né, de quais são os componentes que a gente vai usar para fazer a iluminação de piscina. Mas cada piscina tem uma arquitetura diferente, tem uma profundidade diferente, tem uma característica diferente, possuem revestimentos diferentes. E aí a nossa equipe de suporte vai analisar projeto a projeto para saber quantos spots nós vamos colocar, se nós vamos realmente trabalhar com um cabo de 8 milímetros, ou se, por exemplo, uma piscina com um revestimento escuro, que tem um menor índice de refletância, talvez fosse interessante trabalhar com um cabo de 10 milímetros, que é um pouquinho mais largo, né? E conduz mais luz, né? Para a gente, de repente, ter um resultado mais homogêneo, mais difuso. E tudo isso vai ser feito pela nossa equipe de suporte ao projeto a projeto, né? Então eles vão analisar piscina a piscina, planta de piscina por planta de piscina. Isso no exemplo que a gente está dando de piscinas, né? Mas isso poderia acontecer com uma joalheria, com um museu, com uma infinidade de soluções que a gente já dispõe para fibra ótica, né? E para isso, basta que o especificador nos envie os projetos, as plantas, cortes, né? No caso, por exemplo, de uma piscina, com todos os detalhes envolvidos, cor de revestimento, profundidades, localização da casa de máquinas, e com isso a gente consegue devolver essa solução de uma maneira muito bem desenhada para a gente obter o melhor resultado de iluminação lá na ponta final e deixar o cliente final extremamente satisfeito com o resultado. Mas você viu que tem coisas que a gente vai precisar aprofundar. Por exemplo, quando você falou de estrelados, quais são os kits, a gente pode combinar ou não. Temos aí outros assuntos também para abordar, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que à medida que as dúvidas vão chegando aí dos nossos ouvintes, Tati, a gente pode aprofundar todos esses temas, né? E uma maneira que você tem de se comunicar com a gente, além de Instagram, todas as mídias sociais, o próprio e-mail faz@fibraótica.com.br, no nosso site, tem um link na home, no menu principal, tem lá, pergunte ao especialista. E aí você pode mandar a sua pergunta por lá, que ela vai ser respondida por esse ou por outros canais aí da FASA, né? Mas eu fiquei te devendo uma, Tati. Eu falei aqui em 3 linhas de produtos internas, né? 3 categorias de linhas de produtos internas na FASA, e falamos só sobre 2, né? As soluções acabadas e as soluções customizadas, né? Faltou uma que é a que eu mais gosto, inclusive. Por favor. Obrigada. É aquela solução que a gente chama de projetos especiais, e é onde o profissional pode explorar toda a sua capacidade criativa. Sabe aquela loucura que você quer fazer, que você não encontra soluções convencionais no mercado de iluminação para atingir aquele resultado impactante, de encher os olhos, de criar realmente diferenciais, né? É aí que a gente vai entrar, então, com o processo criativo. Desenvolvendo peças novas, soluções novas, efeitos novos, né? E nesse sentido, trabalhar com a fibra ótica é uma delícia, viu, Tati? Porque, você sabe, eu estou nesse mercado há 30 anos, né? E eu costumo dizer que o nosso mercado não tem rotina, né? Porque realmente é impressionante, né? A infinita possibilidade que o material nos permite de criar, né? E aí eu cito aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a luminária que a gente fez
que foi instalado em 2018 para o Hotel Four Seasons, na ocasião, que está no nosso site. Vocês podem dar uma olhada lá em projetos especiais, vão ver muita coisa legal. No próprio canal do YouTube também, a gente vai encontrar uma infinidade de soluções que não são padrão, vamos dizer assim, e nem convencionais no mercado. Então, temos mais coisas para conversar, porque dessas 3 categorias que você me passou, eu tenho coisas a explorar das 3 e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também vai ter dúvidas que a gente vai precisar esclarecer ao longo dos nossos podcasts. Maravilha! Mandem as suas dúvidas para nós, que, como sempre, vai ser um enorme prazer aqui atender essa demanda de todos. Mais uma vez, Wilson, te agradeço por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente, de esclarecer essas dúvidas, e quero convidar a todos para curtir as nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, a gente sempre tem falado isso, e que explorem esses canais para poder tirar as dúvidas que tem conosco. Wilson, muito obrigada, e por favor, suas considerações finais. Sou eu que agradeço, Tati. Como eu disse, está sendo um prazer imenso produzir esse podcast, e eu espero que vocês estejam gostando. Mandem para a gente lá no Instagram, em todos os nossos canais, seus comentários, críticas, sugestões de entrevistados. Tá? Vai ser sempre um prazer produzir esse material para vocês. Um abraço e saudações iluminadas. Um abraço a todos, até logo.